Se você é dessas pessoas que até sente desejo de ler a Bíblia, mas que quando você abre a Bíblia você não consegue entender o que está escrito ali, o que aquele texto tem a ver com você ou quer comunicar para você, eu queria te convidar a meditar comigo no livro do Apocalipse, que está no capítulo 5, sobre uma visão, uma das partes da grande visão do Apocalipse que o apóstolo João teve, e que ele fala sobre isso, sobre um livro selado, né, e que ninguém conseguia tirar esse selo desse livro para ele ser lido. Então veja o que diz aqui no texto da palavra de Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os seres viventes de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Então, nessa visão aqui que João está falando, esse livro que estava escrito por dentro e por fora, se a gente for analisar, contextualizar com a sequência, quando o cordeiro começa a abrir esses selos e a gente analisa a sequência desses selos, a gente vai entender que este livro selado era o ser humano, é uma pessoa, é você com a tua história escrita dentro, porque nós somos um livro escrito por dentro e por fora. Por dentro é aquilo que nós escrevemos da nossa visão de vida, do nosso conceito, dos nossos princípios, dos nossos valores, daquilo que nós concebemos para nós mesmos como indivíduo. E por fora são as nossas ações, o fruto das nossas ações, daquilo que nós fazemos. Então, o apóstolo João, ele viu esse livro diante de Deus e o Deus não podia olhar para esse livro e ninguém podia tirar os selos desse livro. Por que Deus não podia olhar? Porque a Bíblia diz que Deus é tão puro que ele não pode ver o mal. Então nós como seres humanos caídos, como aconteceu, né, lá no Éden, que nós nascemos de uma geração, né, onde houve a queda e deu a sequência a todos que foram nasceram em pecado, nasceram afastados de Deus. Então Deus não podia olhar para esse homem, porque ele estava em pecado, né? Tanto que o próprio, se a gente voltar lá, ver a história no Éden, o próprio homem se escondeu de Deus, não conseguiu se manter diante de Deus. E Deus não podia olhar para esse homem, né? E aí, ninguém conseguia, de lugar nenhum, nem no céu, nem na terra, fazer nada. E João chorava desesperado quando viu essa situação. Então alguém veio e disse para ele: não se desespere, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, que foi morto, que ressuscitou e que venceu, ele está apto para desatar esse selo. Então, eu queria dizer para você que se você não consegue se enxergar dentro do contexto da criação de Deus, do contexto que ele deixou para nós na Bíblia, se você tenta ler e não entende, possivelmente é porque o teu entendimento sobre isso está selado. Então, eu diria assim que quando você vai ler um livro, você acaba conhecendo o escritor desse livro pela própria biografia que ele escreve. Agora, o livro da vida, este livro, que é o livro que tem as palavras de vida, né? Porque Jesus disse que as palavras que ele fala são espírito e vida. Com relação a este livro,
para nós conhecermos, decifrarmos e ele passar a fazer sentido na nossa vida, nós temos que conhecer antes o autor, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto e que ressurgiu. E aí então ele vem e tira o selo do nosso entendimento, e aí passa a fazer todo sentido. E aí através essa visão que ele fala aqui dos 7 espíritos, 7 chifres, 7 espíritos, tá falando da onisciência de Deus, que Deus nos conhece, né, intimamente, só porque ele nos criou, ele nos vê como nós nos vemos, ele faz uma leitura de nós que nós não somos capazes de fazer. Então nós, até para nos conhecer melhor, nós precisamos de Deus, porque ele vai fazer a gente mergulhar em nós mesmos e nos conhecer, e conhecer os propósitos que ele tem para a nossa vida, né? Então, se você deseja realmente encontrar respostas para você mesmo, para aquilo que você sente, para aquilo que você pensa, da forma como você age, essa resposta está em Jesus Cristo. Só Ele pode desvencilhar isso para você e tornar a Bíblia uma palavra revelada que vai fazer sentido para o teu coração, para o teu entendimento. Na sequência aqui do texto, lá no versículo 9, ele diz assim que ele ouviu cânticos que eram entoados, né, ao Cordeiro, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha que história tremenda que Deus veio, né, fazer por nós aqui nessa terra. Eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, na terra, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, ele tem todo louvor, toda honra, toda glória, todo domínio. Se nós entregarmos a nossa vida para ele, para que ele exerça o domínio, se nós sairmos do controle, parar de querer controlar a nossa vida, controlar as nossas ações e fazer tudo ao nosso modo, se nós entregarmos este controle a ele, ele fará de nós reino e sacerdócio, que reinará sobre todas as coisas diante dele e diante de todo o universo, porque ele é o único que venceu por amor a nós e para desatar esse selo que nos tornará uma carta aberta, né? O apóstolo Paulo fala que nós somos a carta de Cristo escrita por ele, e é isso que ele quer fazer. Ele quer tirar esse selo, ele quer que a gente seja uma carta aberta ao mundo, onde a gente anuncia as obras, as boas obras que só ele pode efetuar dentro de nós e fazer constituir dentro de nós esse livro com uma história linda, uma história que vai ser lida diante de toda a eternidade e que será para toda a eternidade. Então, que Deus possa agir no teu coração para que você tenha essa atitude de receber o autor da vida, para tirar o selo da compreensão da tua própria história de vida e do propósito eterno que ele tem para você. Amém? Deus te abençoe.